faça um debate sobre mudanças climáticas, ecologia, sustentabilidade. É muito triste que, para nós favelados, em alguma medida, o debate chega a partir da perda, né? Pelas dimensões do impacto da perda e dos danos. A gente tem muita dificuldade, não por nós, mas por ausência de políticas públicas que consigam compreender que discutir mudança e emergência climática é, sobretudo, discutir qualidade de vida e gerações futuras. Eu entrei na Associação de Moradores no dia 1º de abril de 2015. Tinha acabado de iniciar, tinha pouco tempo, iniciado a atividade de mais indústrias em Santa Cruz, que foi a construção da CSA, que é a empresa que hoje se chama Térnio. E a gente tem percebido que, na medida que vai aumentando essa indústria, aqui em Santa Cruz, vai aumentando o calor. A média da temperatura vai subir, então vai ficar mais quente. E os eventos extremos, né? Então, chuva, seca, isso vai ficar mais frequente, mais intenso, né? Eu moro em Vidigal há 44 anos. Pensar em mudança climática, eu me lembro de quando a minha família veio morar aqui. Era chão de terra, né? Casas com espaço espaçado, todo mundo tinha quintal. Da casa, a gente viu o mar, tinha quintal com cerquinha. Se antes eu respirava muito bem, o cheiro de maresia, que é fantástico, hoje você tem que sair, botar a cara para fora, quem não tem espaço, quem não tem laje, para poder puxar o ar. O que eu percebi é que as mudanças climáticas teve muito impacto nas favelas brasileiras, que são muito vulneráveis. E aí acaba tendo consequências na saúde, em toda a comunidade. Como a gente pode ver, a nossa comunidade não é igual às ruas que tem enchente, mas a nossa quadra fica alagada, chega, né, a água na canela. E o que a gente pode ver também, quando tem uma chuva muito forte, a gente não tem uma coleta de lixo perfeita, então, consequentemente, com muita chuva, acaba descendo muita água e muito lixo no meio da estrada. Eu já vi, ao longo da minha vida, alguns deslizamentos, né? Aqui, pessoas que morreram, famílias que morreram por causa disso, né? A má conservação, a distribuição do lixo. As chuvas estão vindo de uma maneira muito forte, então elas descem arrastando tudo. A primeira que aconteceu foi em 1962, e aí foi arrastando tudo. Por quê? Quando a chuva desce, ela vem com uma velocidade, uma força muito grande. É como se fosse um caminhão de areia. Então a gente subiu o morro, né, para tirar as pessoas antes que os bombeiros pudessem chegar, vários moradores. Os sobreviventes, vizinhos, eu acho que a gente só tem noção, estou toda arrepiada aqui, do que é o efeito devastador, um dos efeitos devastadores das mudanças climáticas, quando a gente está ali. Minha lembrança climática faz referência à chuva, né? Desde criança, eu lembro, me vem aqui na cabeça, minha mãe me carregando no colo para não encharcar o sapato todo para ir para a escola dia de chuva. Eu tenho uma luta muito grande com a Colurb, com a SEDAI, Água do Rio agora, né? E os moradores não ajudam. Essa é a grande dificuldade. Que tudo que acontece a nível de, que a gente está falando, o que é mudança climática, é essa aí. Entendeu? A gente, enquanto não trabalhar para reciclagem, melhoramento do solo, porque a gente, cada dia que passa dessa desorganização urbana que a gente tem aqui dentro da nossa rocinha, fazendo peso ao solo, a gente não vai conseguir melhoramento. O canal do Cunha está bem difícil para os pescadores saírem devido à discriminação ambiental. É muito lixo no canal, todo assoreado, os pescadores ficam mais de 2 horas, mais de 3 horas às vezes, tentando acessar a associação. Temos
um manguezal rico, lindo, porém com as raízes dos mangues todos cheios de lixo, conforme a maré sobe. Meu avô nasceu e se criou na Ilha do Fundão, quando as ilhas e ilhotas ainda eram separadas, né? E eu trouxe alguns itens para simbolizar e como sobreviviam os pescadores artesanais da época. Uma época que a Baía de Guanabara, o Canal do Cunha, o Canal do Fundão, não tinha a poluição que tem hoje. Nas chuvas, né, nas enchentes que teve ali no Pantanal, né, muitas vezes eu acordava de manhã com a água já em cima da cama. Esse rio, Canção Vermelho, ele consta como pronto. Canalizaram, fizeram tudo bonitinho até as 3 pontes e dali para cá esqueceram, né? Porque parece que comunidade de Antares não existe. E se você sabe a origem do lugar e a história do que levou a gente até aqui hoje, a gente consegue se armar melhor para poder buscar melhorias. E uma dessas melhorias é essa aqui, essa roda. A gente vê a maioria dos problemas causados pelas mudanças climáticas, né? Assim, esses eventos extremos, né, de chuvas muito fortes, aí causa deslizamento, causa problemas de saúde. Geralmente, esses problemas são muito mais agravados nas comunidades e periferias. Eu gostaria que a gente pensasse nisso também, nessa questão do racismo ambiental e da justiça climática. Como que a gente pode melhorar os nossos territórios, nós por nós, e mostrar isso para o mundo, né? A Maré é uma comunidade que surge, um bairro que surge a partir da Baía de Guanabara, né? Que talvez seja o ponto mais frágil desse processo todo que a gente está vivendo. Antares veio como triagem. Botaram o povo aqui, que meu pai falava que era casinha de pombo. Tinha uma cerca, você não podia fazer nada, você podia puxar o chavinho. Tinha CSU, a SEAB que tinha aqui, a casinha, onde o pessoal pagava o carnezinho, que era meu pai que pagava, né, que eu estava aqui, mas já vim sabendo das histórias. O Vidigal era todo mato, pertencia à família Vidigal, a família do Vidigal do antigo, né? Ele foi vendendo todos os terrenos. Só que não demarcaram nada, foi de qualquer maneira, mas eles fizeram o seguinte, os portugueses, eles fizeram o seguinte, a compra do terreno era por conta da mulher. Muita gente que veio de Minas de outros lugares, moraram no Cantagalo, e trouxe muito galo. Trouxe muito galo. E o galo que acordava as pessoas para trabalhar. O Pavão, ele começou com muito mais gente na parte de baixo, porque ele é muito mais íngreme do que o Cantagalo. E a ocupação inicial se deu também com pessoas negras, vindas principalmente da Bahia e de Minas. As pessoas subiam a Rocinha, obviamente, a gente fala de uma população que naquela época, 1920, 1930, era sobretudo uma classe operária, né, que queria estar mais próxima ao seu lugar de trabalho, queria, né, ter essa possibilidade de morar mais perto do seu local de trabalho. Só que hoje a gente está falando de uma Rocinha que está no seu limite. A gente já teve vários momentos aqui da Rocinha, de luta, né? De luta na Rocinha. E a gente tem que começar a botar o pé no chão, né? As nossas questões são as questões de uma cidade que não está planejada, né? É planejamento urbano. Tudo tem uma mesma raiz, que é esse abandono, essa falta de investimento da favela, né?
do povo periférico, que faz com que as pessoas tenham que subir, ocupar as encostas, e essas mudanças climáticas, fruto do nosso excesso de consumo, e essa tentativa, né, de remoção velada. Existe um discurso muito perverso, que é o discurso de que a destruição veio com os favelados, né? A cidade universitária que fica na Ilha do Fundão, na verdade, a Ilha do Fundão era uma ilha menor, várias ilhas, e aí havia um projeto de ligar essas ilhas por pontes. Mas o Getúlio Vargas mandou aterrar tudo e fazer uma ilha só. Santa Cruz era uma área agrícola e ela foi se urbanizando. Hoje, as pessoas mais idosas foram vendendo os seus terrenos e foram construindo casas, né? Quando eu vim para cá, aqui só tinha as casinhas, mato. À beira do valão, a gente pegava água na bica, né? A instituição era pegava água no baldinho, minha mãe, meu pai. As pessoas mais velhas carregavam água na balança, né? As mulheres na bacia na cabeça, e as crianças vinham com jatinhos menores. Só que assim, era tudo barro. Então a gente subia e caía, metade da água ficava, a gente subia, era divertido que a gente brincava, era um tobogã, digamos assim. Meu pai, juntamente com essas instituições, né? A igreja, a Nossa Senhora da Paz também, a Casa Nossa Senhora da Paz e a Igreja Luterana, resolveram fundar a associação. E fundaram a Associação do Cantagalo. As favelas, as comunidades carentes é que vão atrás, né, dos seus direitos, é que vão bater lá na porta lá, da LERJ e tudo mais, para poder conseguir alguma coisa, né? Conseguir fazer com que a gente tenha visibilidade. Desde sempre foi assim. Eu fico pensando no Brasil, fico pensando na cidade do Rio de Janeiro, para aí chegar na Rocinha. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar o discurso que envolve pensar terra no país que a gente vive é o discurso e é o diálogo que mais mata. A história do povo preto, do povo indígena, tudo isso faz parte de um processo de colonização onde a gente teve que subir o morro com ousadia, com rebeldia. Hoje a gente vive numa cidade onde o concreto ele tomou o lugar da floresta. Essa região ela sempre foi de interesse de especulação imobiliária, que tinha um projeto da década de 30 para 40, a Gavialândia. Então já era de expulsar e tornar isso aqui algo, né, para não pobres, nem pretos nem pobres. O que nós temos depois desse processo é essa resistência alternativa, esse saber em busca de termos o direito de morar onde nós estamos. Em 66, o que aconteceu de enchente lá embaixo, para nós foi enxurrada, e com isso, pessoas foram para a Cidade de Deus, eu tinha uma tia também que foi para lá, foram pessoas para Paciência, para vários lugares, né? Aproveitaram para remover. Com a questão, né, da ditadura, de remover as favelas da Zona Sul, então removeram a Praia do Pinto, que era todo o Leblon, Gávea, tudo era favela. A única coisa que ficou nessa época é a Cruzada São Sebastião, que são os prédios que foram construídos pelos padres. Eu cheguei aqui na Maré em 69, né? Cheguei com 10 anos, vindo da Paraíba. Veio eu e minha irmã, e fiquei com minha irmã mais velha, já morava aqui. E a gente veio morar no barraco com ela. A rua que a minha irmã morava, 29 de julho, você vinha da Avenida Brasil até a entrada do barraco da minha irmã era terrado. Do barraco dela para dentro, da varanda dela para dentro, era água. Depois a gente dormiu no colchão. Quando a gente acordou de madrugada, a tinha subido. Estava eu e minha irmã toda
dando olhada, foi. Tinha um lixão do lado da maré. Aí ia lá, pegava madeira, pegava teia, pegava muitas taubas, aí fez o barraco dentro da maré. Aí depois tirou a gente de noite, aí foi no outro dia, veio o carro da mudança, o ônibus, né, com a gente, com os filhos, deu a chave pra gente e a gente entramos dentro da casa dele. Foi muito boazinha a casa. Eu sou maranhense, eu venho de São Luís do Maranhão, para essa comunidade aqui. Meu pai veio primeiro, numa remoção, para cá. Meu pai veio de Bom Sucesso para cá. Aí chama aqui de favela. Isso aqui não é favela. Isso aqui é um conjunto habitacional residencial Antares. Que o pessoal tem mania de falar que é favela. A favela se tornou por quê? Porque começou aglomerações. Então, onde tem aglomerações, se torna favela. É desconforto. Que é para todo mundo de memória da importância da gente discutir esse assunto, até porque a história do Vidigal é totalmente implicada com a questão climática. O Vidigal seria removido justamente porque alegavam que havia risco de deslizamento de terras. Eu construí 84 casas complexas de alto luxo. A relação seria em outubro. Nós alegamos para o governador que não era possível ser removido em outubro, que as crianças não perdiam o ano letivo. Aí eu estou precisando de uma documentação, entrando na justiça, ganho o tempo de outubro até janeiro. Eles queriam remover a Rocinha e o Vidigal. E a gente começou uma luta junto com o Bento Rubião, em favelas menores, a partir do momento que o Papa subiu o Vidigal, conseguido por esse movimento liderado pela Pastoral de Favela, mas com as favelas da Rocinha e do Vidigal tomando a frente, o fantasma da remoção diminuiu e com o tempo a gente fizemos outras lutas. Eu acompanhei a remoção das palafitas e elas foram removidas das casinhas aqui, que era para cá, umas queriam, outras não, mas não tinha opção porque teria que aterrar. A gente subia todas as escadas do início do morro até a quinta, a gente via um mar. E era muito lindo eu, quando era criança, e podia ter aquela vista maravilhosa. Hoje em dia, eu subi no pavãozinho, eu não vejo mais nada. Eu só vejo um aglomerado de casas. E é muito sufocante mesmo. A gente não consegue respirar direito. A gente viu a importância de algumas coisas para a tuberculose. Moradia, a luz solar, a infiltração. Na época, a Rocinha era a favela com o maior índice de tuberculose. Porém, a gente deu uma grande virada. A equipe, mas os agentes comunitários. A gente conseguiu uma marca para o mundo de cura e não abandono. Nós temos uma guerra lá na justiça sobre a remoção das nossas casas na Jaqueira. Porque a prefeitura chegou lá definindo o que eles iam pagar para a gente. Teve casa lá que eles ofereceram 11 mil reais. Só que você vai no jornal, você vê que o metro quadrado no Vidigal, eles botam que custa 19 mil reais por metro quadrado. Eles ofereceram para a gente ali 1.800 reais o metro quadrado. A minha casa é para baixo da região que está sendo forçada a sair agora. Então, a Defensoria Pública, à época da enchente, analisou lá a minha casa, disse que ela não estava marcada para ser retirada, para ser demolida, mas está lá impossível de ser habitada. Né? Eu estava dormindo e estava aquele temporal enorme. Quando eu dei por mim, que eu acordei, a água já estava na minha canela dentro de casa. Perdi tudo, mas não desisti. Tive muita ajuda e, devido às doações que eu recebi, que foram muitas coisas, eu passei a doar. As memórias e histórias, pelo menos que eu perceberam da nossa rede, tem a ver com moradia, com propriedade que nos foi negado. E aí, quando começamos a falar das nossas memórias, histórias e luta por esse direito,
de estarmos ali cria espanto, cria revolta. Nós estamos falando de todo um direito que todos nós temos, mas o Estado não quer dar direito. Então, nós só vamos conquistar os nossos direitos se nós exercermos a nossa cidadania, que o Estado não vai dar. Para quem está visitando o Pavãozinho Cantagalo e está observando a mata, está observando que tem mais verde. Quem estiver passando pelo caminho, no caso, a São Romão, vai observar que tem pássaro que aqui não tinha. Vai observar que tem uma família de miquinho transitando pela comunidade toda. Então, isso aí, a natureza está mostrando a sua força. Nivaldo, nesse Favela Mais Limpa, ele não falou, ele faz um trabalho com reciclagem, né, de garrafas PET, óleo, né, ele transforma isso em sabão, desinfetante. Eu tenho um sistema de reaproveitamento de pranchas de surf. As pranchas de surf, elas nunca se deterioram, né? Porque é resina, fibra. Então, eu recolho as pranchas velhas das pessoas que não querem mais, eu reaproveito essas pranchas. Com essas pranchas eu ensino as crianças da favela a pegar onda e muitas das vezes também a gente faz souvenirs, né? E também faz doações para outros estados também que têm uma maior dificuldade. Isso aí foram coletas de lixo que eu encontrei pela comunidade. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os barraquinhos da época que eu morava, que hoje não é mais assim. E como eu gostaria que fosse. E eu transformei o lixo em luxo. A gente próprio não estamos com educação para conseguir colocar o nosso lixo no lugar certo. Então, o projeto da horta comunitária ali, eles deram um lixo lá para a gente vende o material, compra semente e planta. Pode chegar aqui e colher, não tem problema nenhum. Não é proibido. E foi feito justamente para a comunidade. Eu via essa questão do morador e ficava falando, meu Deus, calor, sol. A gente conseguiu plantar 1.800 árvores aqui na beira na encosta do Cação Vermelho, praticamente todo. Muita necessidade da pobreza, né, do povo, falta de dinheiro, medicamentos. Então, nós fomos convidados a fazer cursos para poder trabalhar com plantas medicinais. A minha avó, por parte de pai, faleceu, já tem uns anos, mas eu lembro da relação que ela tinha com a roça, né? Ela veio do Nordeste, tinha essa coisa com chá de boldo, que era muito forte. Tudo que aconteceu com ela era, não, chá de boldo. Meu trabalho preferido na minha vida é a fitoterapia, que é a planta medicinal, onde o chá é preventivo, mas ele ajuda realmente a pessoa a ficar bom. As pessoas não conseguem planejar uma casa direitinho, não tem a ajuda de um arquiteto, de um engenheiro, de um empresário, de um construtor que consegue ajudar as pessoas da nossa comunidade a fazer uma casa com qualidade de primeiro e segundo andar. A minha já foi feita toda planejada por causa que eu já trabalho nessa área. Nós temos esses meios também para beneficiar as pessoas também na nossa comunidade. A questão ambiental está, para mim, ligada ao reaproveitamento saudável, inclusive da luz, né, que para mim a claridade hoje tem que ser diferenciada do que eu precisei antes. E a gente tem todo esse material aí que está entupindo as valas, entupindo os bueiros, móveis que pode ser feito de galhos, de
resto de madeira. E metade do resto estava na escada. Aí meu filho, mãe, o que aconteceu aqui? Eu falei, não, filha, a Comurb não passou, não, mãe. Não é a Comurb, não. O pessoal tá com preguiça de jogar. Meu filho de 10 anos fala isso para mim. Eu tenho que tentar maquiar. Não, filha, é porque a Comurb não passou. Ele, não, mãe, 10 anos. O pessoal tá com preguiça. É só eles chegarem mais um pouquinho que dá para jogar ali. Ele viu que ainda tinha espaço. E na hora de descer para a escola, eu vejo assim, eu fico orgulhosa porque foi uma coisa que minha avó me ensinou. Mãe, tem lixo para levar? Ele pede para levar o lixo. E ele joga no local adequado. Não adianta só limpar minha casa, eu tenho que limpar em torno da minha casa. Se cada um fizer um pouco, não preciso esperar chegar o governo, não preciso esperar a associação fazer um mutirão de limpeza, que deixar esses mutirões para os lugares que realmente não tem como a gente limpar. A comunidade Antares, ela no seu começo, ela teve grupos muito bons de trabalho. E aí a gente tem o exemplo aqui da dona Vera e da dona Flor, que fizeram parte da Associação de Mulheres, que foram criadas aqui em 87. A gente tinha água da vida na ponte. Corremos atrás, conseguimos a água. Na nossa luta, a gente consegue as coisas. Agora parado de novo. Entendendo o papel fundamental do morador dentro desse território, a gente elaborou a Carta de Mudanças Climáticas da Maré, justamente para meio coletar e potencializar esses saberes que já existem dentro do território, para minimizar os impactos de mudanças climáticas e levar essa carta, né, para pensar políticas públicas e cobrar, né, o Estado. Quando a gente fala de nós por nós, eu olho para nós por nós hoje entendendo que é uma tecnologia social da favela, da periferia, antirracista, que traz uma outra lógica de enxergar a cidade, de enxergar o espaço urbano de uma perspectiva muito crítica. A gente precisa resgatar essa forma que a gente tem de avaliar projeto e de lutar por participação social.